Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre nossa carteira aberta de investimentos, dando sequência à nossa interpretação sobre a compra de ações do IRB Brasil Resseguros. Lembrando que isso foi feito na última sexta-feira, onde nós mencionávamos a possibilidade de que a empresa ela viria a disponibilizar as suas informações periódicas ou na própria sexta-feira ou no dia de hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Será que deu ruim essas informações relativas ao mês de agosto de 2022? As informações periódicas do IRB Brasil Resseguros veio através de um comunicado ao mercado, como sempre vem, aliás, no dia 21 de outubro de 2022. Portanto, na última sexta-feira. Mas vamos olhar aqui os dados que realmente interessam, até porque um comentário aqui que eu gosto de fazer sobre essas informações periódicas, eu acho que uma das piores que tem é justamente a do IRB, porque ela é pouco didática e a gente precisa ficar catando informações e buscando cruzamento de informações. Com relação aos prêmios emitidos, nós podemos verificar aqui que nos 8 primeiros meses de 2022, porque esse relatório ele é de janeiro até agosto, o prêmio emitido atingiu 5,5 bilhões com redução, veja bem, redução de 7,4%. Então já vem aqui uma notícia ruim. Entretanto, no Brasil houve o crescimento de 4,5%, atingindo 3,8%, ou seja, a empresa está girando pelo menos, enquanto que no exterior houve diminuição de 26,1% em relação, comparando o mesmo período de 2021, tendo atingido 1,7 bi. Com relação às despesas com sinistros, nos primeiros 8 meses de 2022, a despesa com sinistro chegou a 3,7 bi, 1,8% maior quando comparado com o mesmo período de 2021. No acumulado dos 8 meses do ano, o índice de sinistralidade chegou a 107,2%, e a gente quer sempre que esse índice seja baixo. Então, e o maior impacto que teve foi justamente sobre os seguros rurais por conta dos eventos climáticos que aconteceram, aí também por conta dos impactos da Covid, principalmente por conta daquela que foi considerada a terceira onda. Mas o principal aqui está por conta dos eventos climáticos, efeitos climáticos, no fechamento do exercício de 2021, entrando em janeiro e fevereiro do ano de 2022. Excluindo-se esses efeitos, veja que nos 8 meses de 2022, acho que aqui seria a única notícia boa, o índice de sinistralidade seria de 81,9%, bem melhor do que no ano passado, que chegou a 87,2%. Com relação ao resultado líquido, observe que nos primeiros 8 meses de 2022, o prejuízo líquido chegou a meio bilhão, frente a um prejuízo líquido que aconteceu no mesmo período de 2021 de 168 milhões. Então veja que ele sobe aqui cerca de 3 a 4 vezes. E também como forma de amenização, se considerasse a sinistralidade normalizada, o resultado líquido do período de 8 meses teria sido negativo ainda, mas apenas de 9,9, frente então aos 168 milhões. Então de 9,9 milhões, se fosse normalizada a sinistralidade, descontando os efeitos, como nós vimos, da questão climática e da terceira onda da pandemia. Olhando aqui para a DRE, que são as demonstrações dos resultados do exercício, o histórico de mês a mês, o que nos chama a atenção é exatamente aqui na parte dos prêmios ganhos, que nesta linha onde nós encontramos o IBNR, que é o seguinte: são aqueles sinistros que aconteceram, mas ainda não foram reportados. Então, há necessidade de uma previsão para eles. Veja que tem uma redução aqui no valor de reserva de 144 para 67 milhões. Então, isso aqui é interessante, chama a atenção como é que está
ocorrendo a questão da evolução da sinistralidade frente à interpretação da companhia. Enquanto que na outra ponta, aqui onde está esse PSL, que daí nesse caso são aqueles sinistros que foram reportados, veja que ele se mantém para os primeiros 8 meses do ano em equilíbrio, que foi 3,5 bi em 2021 e agora está em 3,7, um pouco acima, mas não de forma significativa. Veja que, com relação aos resultados, a parte operacional da companhia, as despesas administrativas e as despesas com tributos chegou a 1,1 bi, enquanto que o resultado financeiro patrimonial, tanto o resultado financeiro quanto o resultado patrimonial em si, positivo em 463, levando ao resultado antes dos impostos de 990 bilhões negativos. Depois de aplicar os impostos, o lucro líquido total da companhia fechou naquele valor que nós mencionamos no documento reportado em 516,4 milhões de prejuízo. Apenas para complementar aqui esse estudo com relação aos aluguéis de ação, e é interessante que a gente, quando faz isso, deixe ordenado pelo número de contratos. Esses dados estão disponíveis no site da Status Invest, na parte de aluguel de ações. Observe que IRB já não aparece mais entre as ações mais alugadas. Vamos tentar encontrar IRB aqui nesta relação. Observe que o número de contratos em aberto, 48, e o índice de tomador médio aqui de 1,25%, ambos indicando muito baixos. Vamos ver como é que estão esses valores quando nós nos referimos ao topo dessa tabela. Subindo aqui, bem acima, você pode verificar aqui que Vale tem uma pressão muito maior, tem 1.050 contratos. A Petrobras, 4,5 mil contratos. E por aí vai. Então, IRB com 48, veja que ela ficou bem abaixo, enquanto que em outras épocas bem recentes, ela figurava entre os 3, 4 primeiros em número de contratos. Ao tempo desse vídeo, veja que a ação do IRB está negociada aqui a 99 centavos, já teve a 98 centavos, tendo subido, indo no máximo a R$ 1,05, depois da divulgação dos resultados da última sexta-feira que nós apresentamos aqui. E é interessante a chegada a esses valores, principalmente em função do follow-on que aconteceu com a companhia, que levou a onde as ações lá foram vendidas a R$1. Então agora negociando abaixo do follow-on. Quem quis esperar mais um pouco, hoje tem a condição de comprar IRB abaixo do seu preço do follow-on. Olhando aqui para o IRB mais inteligência, que ele produz esse relatório chamado Boletim IRB mais Mercado, ou seja, é como a companhia traz as informações para justamente fazer suas provisões, porque um dos problemas que ela teve, e justamente ela foi para esse follow-on, foi ela não estava em compatibilidade com as exigências da SUSEP, que é a Subintendência dos Seguros Privados. Então, como ela não estava em acordo para ter a condição de estar adequada às obrigatoriedades de provisões, então ela fez o seu follow-on. E assim ela voltou para essa condição e agora, evidentemente, ela precisa ir avançando em cima da sua confiabilidade enquanto empresa e também de maneira que não seja tão tomada justamente por estas variações negativas de mercado, como é o caso, né, da terceira onda do período pandêmico e também da crise hídrica e da crise climática. E alguns detalhes aqui chamam a atenção, como, por exemplo, a análise do mercado de seguros de agosto de 2022, um crescimento aqui do faturamento nos 8 primeiros meses de 21%, e se considerar o ano como um todo, 29,4%. E olhando para a produção das seguradoras, se nós considerarmos aqui, principalmente vamos ficar só nesse tópico aqui da variação dos 8 primeiros meses, comparado os 8 primeiros meses de 2022 com 2021, observe que os prêmios emitidos em seguros cresceram 21%,
A sinistralidade, ela teve um aumento de 2,2 pontos percentuais e os prêmios cedidos em resseguros, 21,5%. E o lucro líquido das seguradoras com uma evolução aqui de 150%. Dando uma perspectiva bastante animadora, uma vez que o seguro das seguradoras é justamente empresas como o IRB, que é de resseguro. Apenas uma informação subsidiária é que nós podemos ver que a participação nos segmentos de seguros, que dá para se fazer uma análise aqui do quanto cada uma contribui, vida 33,7%, seguro vida, seguro de automóveis 29,2% e o corporativo de danos e responsabilidade 18,2%. E quem são os principais players do mercado? Em primeiro lugar vem Bradesco, depois Caixa Seguridade, e se nós formos ver aqui, desculpem, apenas repassando. Primeiro Bradesco, segundo BB Seguridade, terceiro Caixa Seguridade. E o importante que eu quero chamar a atenção é que estes três, com as suas respectivas contribuições, 19% para Bradesco, 12% para BB Seguridade e Caixa com 9%, tanto BB Seguridade quanto Caixa Seguridade fazem parte da carteira aqui do canal. Portanto, uma perspectiva positiva, não em IRB Resseguros, mas pelo menos nas outras companhias de seguro que fazem parte da carteira do canal. E apenas para contribuir em cima do que nós vimos no relatório Mais Mercado, observe que apenas aqui para a BB Seguridade. Veja que o seguro de vida, ele está nessa linha preta aqui. A linha preta, a linha mais escura, é o ano de 2022. Veja como ela fica acima de 2021 e 2020, na maior parte do tempo, hoje estando em estabilidade apenas para o mês, aqui já considerando o mês de setembro. E veja que no prestamista está acima também dos 2 anos anteriores, da mesma forma se distanciando bastante no seguro rural, que é justamente o que foi impactado pela questão climática, e no habitacional também, e todas as linhas de BB Seguridade. O que acontece aqui? O que eu quero mostrar para você é qual é a perspectiva de BB Seguridade em relação a IRB Resseguro. E para isso, eu trouxe um trecho da apresentação que foi feito por BB Seguridade por decorrência da apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022. E vamos ver o que foi dito com relação a IRB Resseguros nessa apresentação, na sessão de perguntas e respostas. A próxima pergunta que a gente tem aqui é do Guilherme Grispan, da JP Morgan. Guilherme, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ulisses, Rafael, Felipe. Obrigado pela apresentação. Minha dúvida do lado de rural, aqui a gente nota uma performance muito forte de novo. Eu acho que o guidance também é um pouco implicitamente é um pouco incorpora o crescimento que a gente deve ver no terceiro e no quarto trimestre do segmento. E já faz algum tempo que a gente nota o setor crescendo ali entre 30% e 50% ano a ano. Então, minha pergunta é mais do lado de resseguro e retenção de risco. A gente nota dentro do setor de resseguro uma movimentação importante do principal player aí, de resseguro rural. E aí eu queria bater com vocês como que está a estratégia hoje de vocês de resseguro nesse segmento. Se vocês puderem comentar um pouquinho como está a distribuição do resseguro entre os diversos parceiros comerciais que vocês têm. E a gente está vendo provavelmente aí no segundo trimestre desse ano uma potencial fragilidade do principal player aí de resseguro em termos de balanço. Se isso muda alguma coisa na estratégia de vocês para resseguro nesse segmento. Obrigado. Bom, Grispan, em relação a resseguro, a gente teve uma ampliação considerável, né, em toda a capacidade ofertada pelo painel de resseguros, tá? Essa expectativa de forte crescimento no segmento agrícola em especial. Tá? A gente passou aí pelo pior momento em termos de sinistralidade, volume total de indenizações no primeiro TRI em especial, né? Mas não tivemos qualquer tipo de dificuldade no recebimento, né, por parte de qualquer ressegurador dentro do painel de resseguros, tá? Todos honraram com as suas obrigações. O IRB, em especial, né, teve um comportamento, normalmente ele vem sendo o ressegurador que presta o melhor serviço para a gente, tá? E honrou com adiantamentos, né, antecipando muitas vezes até o calendário de adiantamentos, então a gente não
teve qualquer tipo de problema, mesmo no primeiro semestre, no mês de julho e até no mês de agosto, recebemos mais um montante considerável de indenizações na última semana. Tá? Então, aqui o que me parece é exatamente isso. A empresa não deixou afetar, pelo menos como a gente está vendo, um dos grandes players aqui do mercado de seguros, não deixou se afetar na sua credibilidade, está pagando, inclusive fez pagamentos antecipados, conforme foi dito aí na apresentação. E aqui o que tem do outro lado dessa moeda é que a BB Seguridade ela tomou uma decisão de que não vai ter mais do que 50% da alocação ou da contratação de empresas num único player. Então vai ter no máximo 30%, pode ser que isso acarrete uma redução aí na contratação de resseguros do IRB. Mas eu acho que é no máximo isso. O importante que eu vejo aqui é que a companhia se manteve com a sua credibilidade, pagando para aquelas seguradoras que fizeram contratação de resseguros, e está demonstrado aí na apresentação de BB Seguridade. E feita essa apresentação, a conclusão aqui é que o cenário é de fato ruim, ele não é nada animador, por isso que entrou na nossa carteira de oportunidades, onde a gente vê ali que de uma forma muito gradativa, muito lento até para se dizer, a companhia ela vem tentando se estabelecer, mas é muito lento, é um princípio vagaroso. Tem uma notícia que foi publicada, até queria mostrar aqui para você, que é essa notícia aqui da InfoMoney. Veja que nessa notícia, ela é do dia 13 de outubro, a Justiça dá 5 dias para a IRB se defender em ação civil pública sobre prejuízo aos seus acionistas. Então, é uma das notícias ruins que vai incrementando a visão e a intenção do mercado, levando para esse lugar aí, onde se estabelece um clima de desconfiança e, evidentemente, isso aí também pressiona o preço para baixo. E a propósito dessa notícia, a IRB, quando em explicação à Comissão de Valores Imobiliários, simplesmente ainda na época não tinha recebido a notificação. Aqui, quando a gente fala de ação civil pública, é porque, nesse caso aqui, se houver ganho por parte do IRB, ela não indeniza aqueles que entraram na ação civil pública, em termos de honorários advocatícios. E por fim, outra notícia negativa que pressiona a ação cada vez mais para baixo, é que, veja bem como ela é dada, né? IRB mergulha em perdas e tem prejuízo aqui de 164,7 milhões. Ou seja, até que se clareie todo esse cenário, que ele venha a se tornar mais otimista, porque não está nem perto de ser otimista, a ação continua sendo pressionada ali para baixo, mas para nós o que interessa são os proventos a serem pagos pela companhia. Então a gente vai ter que observar com muito cuidado isso, até o momento que possa, eventualmente, haver uma virada, né? Que ela deixe de ter sequências de prejuízo e passe a ter, ou pelo menos que reduza de forma significativa os prejuízos, principalmente nessas informações periódicas, e a gente comece a notar que existe um sinal de que a companhia possa reverter para um lucro em função justamente do que possa acontecer em anos vindouros, como por exemplo o ano de 2023. Então nós ficamos no aguardo, acompanhando. Lembrando, só temos 1% da nossa carteira que é colocado nessa companhia e não vejo sinal nenhum para que se coloque mais, exceto que essa curva de prejuízos ela começa a ter um nível mais consistente de recuperação. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando, como sempre, para você o meu grande abraço.